Eu vou te explicar como é que funciona essa questão da geolocalização, para você entender melhor o que acontece com o Instagram. É o seguinte, geolocalização não é padrão para todo mundo. Por que que eu digo isso? Existem pelo menos 4 bases de dados diferentes no mundo que providenciam esse dado de geolocalização. E essas bases de dados, elas não concordam entre si. E os sites que fazem a geolocalização, que utilizam geolocalização, eles usam essas bases de dados que já existem. São provedores mundiais que prove, proveem esses dados. Então, o que que acontece? Se você pegar um proxy brasileiro e entrar em vários sites de geolocalização, esses localiza IP da vida, tanto os nacionais quanto os de fora, cada hora vai dar uma geolocalização diferente dependendo do site que você estiver utilizando. Por exemplo, os proxies brasileiros que eu forneço, tem hora que eles são detectados como sendo de São Paulo, tem hora que é Rio Grande do Sul, tem hora que eles são detectados como sendo do Chile, tem hora que eles são detectados o mesmo IP, tá? O mesmo IP. Tem hora que esse IP é detectado como interior da França, capital da França. Eu já peguei tudo isso no mesmo IP. Então, o que que é importante? O que que eu procuro fazer aqui? Como a maioria dos meus clientes utiliza automação para Instagram, utilizam os proxies para essa finalidade, eu pesquisei qual é a base de dados que o Instagram utiliza para poder basear a geolocalização desses IPs nesta base de dados. Eu tenho dois sites aqui, dois localiza da vida, que eles dão exatamente o que o Instagram também dá como geolocalização. Só que eu compro os IPs, eu tenho dois fornecedores. Eu tenho um fornecedor de IPs internacionais, que não fornece IP brasileiro, infelizmente, porque ele é fantástico, esse fornecedor. E tenho um fornecedor brasileiro que não é lá tão bom e que me fornece os IPs, mas eu não posso escolher nem subnet, nem geolocalização de cidade. A única garantia que ele me dá é que os IPs são brasileiros. Só que ele me dá a subnet que ele quiser. E o que acontece é que a base de dados que o Instagram consulta, às vezes identifica esses IPs que são sim brasileiros como não sendo, como sendo do Chile, como sendo da França, enfim, como eu dei os exemplos aí agora há pouco. Então, o que que acontece? Eu não tenho controle sobre cada IP que eles me mandam. Eu vendo dezenas de IPs brasileiros. Eu não testo cada IP para saber como é que o Instagram está geolocalizando. Eu confio nesse provedor. E nem sempre isso funciona. Como é que funciona a questão da geolocalização dentro do Instagram em relação a banimento, a relogin? Essa é uma outra explicação. Vamos lá. Por que que uma conta gera relogin? Por que que uma conta gera restrição de atividade? Por dois motivos. O excesso de atividade na conta, e sim, uma conta que estava indo bem até hoje, rodando por meses, pode ser detectada como excesso de atividade, mesmo que a atividade não tenha aumentado. O Instagram é chato. Não me pergunte por quê. Não sei, não conheço o algoritmo que ele usa. Só sei que isso acontece sim. E não tem nada a ver com proxy. Segundo, que tem a ver com proxy. A maioria dos clientes que utilizam automação utilizam esses painéis, Next Post, Gerenciagram, Easy isso, enfim, Insta aquilo, qualquer coisa Gram, tá cheio. Tem dezenas desses scripts por aí. Pelo que eu percebi, testei, todos esses scripts têm uma falha, não é uma falha, é uma forma de trabalhar que faz com que quem utilize qualquer tipo de proxy se dê mal. Por quê? Você coloca um proxy no teu servidor de Nextpost, por exemplo. Esse proxy, ele é detectado como Estados Unidos, como Chile, como França, qualquer coisa, não importa de onde ele seja. Daí você permite
que o seu cliente utilize essa mesma conta de Instagram no celular dele. Já é o suficiente para dar problema. Por quê? O Instagram não é bobo. Ele vai ver que existe uma geolocalização de um país no servidor, ou que seja num acesso, e vai ver que existe outro acesso simultâneo, ou a poucas horas de distância, que simplesmente não daria tempo do cara ter viajado de um ponto para outro, em outra geolocalização. Então, o recado que eu dou para todo mundo que faz, que trabalha com automação de Instagram é: procure uma forma, um painel, uma automação, um script, ou sei lá o que não permita que o cliente utilize a conta no celular dele. Ah, Marcelo, mas aí o cara não vai querer comprar porque o meu concorrente permite. Cara, o futuro é esse. Se você vai estar preparado para isso ou não, é outra história. Mas o Instagram não é bobo. Existem várias situações onde ele detecta mesmo o IP brasileiro, um IP de São Paulo, e o cliente lá no Rio Grande do Sul utilizando no celular dele. Por enquanto ele não está pegando isso, mas ele vai pegar. Ele faz testes. E a gente já viu que ele pega isso em várias situações. Então, se você quer continuar nesse mercado de automação, o recado que eu dou é: faça um painel ou um tipo de produto, desenvolva um produto que o cliente não vai utilizar essa conta no celular dele. Porque o futuro, e esse futuro vai ser bem próximo, é que esse cliente não vai poder mais fazer isso. Porque o Instagram vai pegar que existem acessos simultâneos na mesma conta, mesmo que os dois IPs sejam de São Paulo, o proxy e a conta do cliente. Mesmo nessa situação, vai dar problema, porque ele vai detectar acesso simultâneo na mesma conta e o Instagram não é bobo. Então, corra atrás disso. Espero que essa explicação de geolocalização tenha te ajudado a entender por que esses problemas acontecem. Alguns clientes levantaram a questão de que existem contas comerciais no Instagram que trabalham com dezenas de usuários no mundo todo e tal. Realmente, existem. Normalmente são contas bem antigas. Agora, eu entendo, pela experiência dos testes que eu tenho feito aqui, que essas contas estão onde estão hoje por duas razões, ou uma ou outra, na verdade, né? Ou esses caras, a conta é tão antiga que não passou por esse processo de relogin, por essa fase chata em que o Instagram está olhando mais de perto as coisas e pegando automação e punindo a automação, ou algum dia essas contas passaram por um processo de relogin até que um padrão de acesso fosse estabelecido. Porque o algoritmo do Instagram, ele é burro, é um algoritmo pronto para enxergar padrões. Só isso. O que é que ele busca? Se ele vê uma conta antiga que tem acesso no mundo todo, que várias agências estão acessando, que várias pessoas da mesma agência estão acessando, várias subnets, que é o que ele enxerga na verdade, estão acessando, e está tudo bem com a conta, ele não enxerga um padrão agressivo de automação, ele vai deixar rolar. Se a conta tem muitos seguidores, o algoritmo olha tudo isso. Agora, se você está começando com uma conta nova, que tem menos de 6 meses, menos de um ano, e essa conta sempre esteve no IP e de repente muda, ou essa conta tem uma mudança brusca de subnet, ele entende que é uma mudança de geolocalização, essa conta ainda não tem tempo de vida suficiente para que o Instagram confie nela. Então, principalmente você que está iniciando com contas novas, você precisa ter mais paciência, você precisa colocar essa conta num IP e deixar ela quietinha naquele IP, não mudar de IP. E evitar usar aquele IP para um monte de outras contas. O ideal é que você tenha um IP por conta. O que muitos clientes têm feito, e eu deixo essa dica aqui para ti, é o seguinte: eles têm lá 100 IPs internacionais, que são muito mais baratos, e utilizam também os meus IPs brasileiros, mas 3, 5 IPs apenas. Para quê? Ah, deu relogin. O cara pega a conta, tira do IP internacional, deixa 3 horas sem funcionar, desativada mesmo a conta, entra com o IP nacional e deixa ela funcionando no IP nacional durante um tempo. Passou a fase de relogin, coloca de novo o IP internacional.
Ou, se isso não funcionar, continua dando relogin. Eu coloquei aqui no IPBR e está dando relogin. Ok, isso significa que essa conta já foi para um sandbox da vida e já está de castigo. Então deixa essa conta parada por 48 horas, depois coloca essa conta no IPBR, tira ele da fase de relogin, deixa rodando um tempo e depois volta para um IP internacional, de preferência um IP internacional diferente do que ela estava. Porque pode ser que esse IP internacional já tenha sido flegado também pelo Instagram. O que a gente percebe aqui nos testes? A gente percebe que o Instagram, quando ele percebe automação numa conta, ele flega não apenas a conta, mas o endereço IP. Então, se você estiver usando uma porrada de contas no mesmo endereço IP, pode ser que ele vá punir ou vá colocar essas contas em observação. Por isso que o ideal é um IP por conta. A fase de que se utilizava 10 contas no mesmo IP, 5 contas no mesmo IP, já foi. Hoje em dia não tem mais como fazer isso.